Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Sobrevivendo na Turquia. Hoje vamos descobrir um pouco mais sobre essa terra fascinante, que é o Egito. E é lá que vive a minha convidada de hoje, a Katria Panizon, que é casada com um egípcio, juntos têm uma filhinha de 9 meses. A Katria é estudante de Direito, a sogra é uma advogada renomada no país, lá no Egito. O tio embaixador, digamos que ela está bem amparada e bem informada no país, né? O Egito é considerado o berço de uma das mais importantes civilizações da antiguidade, um dos destinos mais procurados por turistas do mundo inteiro, considerado um dos patrimônios da humanidade pela Unesco. Porém, hoje não estamos aqui para falar do turismo, já que essa é uma informação amplamente divulgada nas mídias. Nós vamos saber da Katria o que é preciso para florescer, para viver no Egito. É um país de maioria muçulmana, onde a lei Sharia, que é a lei islâmica fundamentalista, ainda é aplicada e algumas vezes se sobrepõe à lei civil. O Egito também é um dos países sobre o qual mais notas oficiais consulares de alerta são emitidas pelo Itamaraty, principalmente no que se refere a relacionamentos virtuais. Como explica o Dr. Marcelo Ferraz, assessor da Divisão de Assistência Consular do Itamaraty, em uma nota oficial, que eu vou deixar na descrição do vídeo, abre aspas, destes relacionamentos podem surgir dois problemas. Um é o estrangeiro pleiteando o visto para o Brasil, em alguns casos ele entra no país e nunca mais dá notícias à mulher. E o outro é quando ela vai para o país estrangeiro e acaba tendo graves problemas de adaptação, violência ou até fraude. Então, por trazermos um conteúdo de alerta e informativo, nós vamos passar para vocês alguns fatos importantes sob o ponto de vista de uma brasileira que de fato vive no Egito e parece ter muitas dicas boas para nos passar aí, né, Katria? Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Dani, e você? Tudo ótimo, muito obrigada. Eu sei que você está com uma bebê aí, 9 meses, né? Por ter disponibilizado do seu tempo e da sua expertise também. Tem quanto tempo que você mora aí? Eu tô desde 2014 aqui no Egito. Puxa, tem bastante tempo. E você é casada com um egípcio? Como vocês se conheceram? Nós nos conhecemos no finalzinho de 2016. Quando vim para cá, eu vim a trabalho, né? Então, eu vim já independente. E eu dividi apartamento com uma menina egípcia, através de amigos em comum, conheci ela. Então, ela foi convidada para um aniversário de um amigo dela, que era também amigo. Então, agora meu marido, né? Na época não conhecia. Era amigo da época de faculdade dele. Isso foi em outubro de 2016. Aí, a partir disso, nós nos vimos mais algumas vezes, sempre em grupos, né? Nunca individualmente, sim, quando tinham eventos, aniversário, casamento, noivado, essas coisas. E aí, começamos a conversar mais e a gente foi sair pela primeira vez, realmente, assim, sozinhos, em 2018. Ele é de uma família bem tradicional, né? Como você mesmo falou, família de advogados. Então, é uma família que preserva bastante, né? O respeito às leis do país e tudo mais. Então, quando nós saímos a primeira vez, a gente foi no cinema. Ele já manifestou interesse. É complicado explicar para uma brasileira que não entende direito a ideia de namoro aqui. Porque quando a gente fala namoro, é completamente diferente da concepção de namoro que a gente tem no Ocidente, né? Então, nesse dia que a gente saiu, ele já tinha que me dar sinais, se ele ia querer ter isso para a cultura aqui, né? Se ele ia ter interesse em realmente desenvolver um relacionamento e continuar me vendo, ele teria que demonstrar interesse no namoro. Mas o que é um namoro? O namoro é você demonstrar o interesse para a família da menina que você quer casar com ela, né? Isso é um namoro aqui no Egito. Então, foi muito engraçado porque depois desse passeio que a gente teve, né? Ele já começou a perguntar sobre a minha família, onde a minha família morava. Ele queria conversar com a minha família, para se apresentar, né? Assim, tipo, é diferente, sabe? Eu queria começar por aqui. Aí a gente já entra lá no noivado, né? Para o pessoal entender o que realmente é um noivado em um país muçulmano e principalmente no Egito.
Então, tá, vamos por partes, né? Vou relatar de acordo também com a minha experiência, né? Porque eu passei por todas essas etapas. Então, no meu caso, foi um pouquinho diferente, porque eu nunca vim para cá como turista. Quando eu vim para o Egito a primeira vez, eu já vim com um contrato de trabalho assinado. Então, eu vim já com um visto de residência permanente para 2 anos, que foi emitido pela Embaixada de Brasília. Né, eu já vim com essa permissão, eu estava vindo a trabalho, mas na prática eu vivi como turista os primeiros dias, os primeiros meses que eu estive por aqui. Então a gente não tem muita orientação, né? Eu vim assim bem crua, eu não tinha interesse de nada, então informação de nada. Então eu passei alguns perrengues, né? Tipo assim, eu até coloquei essa blusinha de propósito para mostrar. Pode parecer que não tem nada demais, né? Gente, isso aqui, dependendo do lugar que eu vou com isso aqui, vocês não têm noção, né? Depois que a gente encerrar essa conversa, a gente vai para casa do meu sogro e da minha sogra. Meu marido já falou, a hora que ele me viu com essa aqui, daí na hora que a gente for descer, você põe um véu só até o carro ali, tá? Né? Então, assim, que aí do carro, daqui até o carro, tem que esconder o ombro. Então, assim, eu passei situações de estar realmente cega, né, em relação aos costumes. Então, tinham locais que eu ia, assim, com regatinha normal, gente, aqui é muito quente. E tava ok, tipo, pontos turísticos, né, ok. Se eu queria ir para um shopping, para um bairro mais tradicional, você não vê ninguém, assim, com regata. Assim. Você não vê, né? Se eu queria ir para algum lugar, tipo, um restaurante, almoçar durante o dia, um final de semana, você não vê. Sabe? Então é aquela coisa assim, é uma reprovação social mesmo, né? Eles olham para mim, eles percebem nitidamente, eu não sou egípcia, então tem aquela coisa, é turista. Então eles olham, né? Aonde a gente passa com aquele olhar tipo de meio que reprovação, mas não tem maiores consequências, né? Aí vai da turista. Se a turista não dá bola, se ela né, não tem esse bom senso de respeitar o ambiente e tal. No meu caso, era por ignorância. Quando eu comecei a perceber isso, eu comecei a me adaptar, né? Então, daí que pula o nível, né? Daí eu já não era mais turista. Depois de alguns meses aqui, eu já entendia como funcionava. Então, entra naquela residente estrangeira, né? Aí, quando eu realmente já comecei a me situar como uma estrangeira que residia de fato aqui, é inevitável, você precisa adaptar algumas coisas, principalmente na forma de você se vestir, na forma de você se comunicar. Eu nunca fui uma pessoa assim muito escandalosa, sabe? Mas aqui, uma mulher que dá risada alto, que conversa alto, não é aceito. Isso não é aceito, sabe? As pessoas já aconteceu situações de eu estar em restaurantes e ver o garçom indo até a mesa que tinham mulheres falando muito alto, pedindo para que elas, sabe, diminuíssem o tom da risada e da conversa. É uma coisa que jamais você vai ver isso acontecendo no Brasil. Uhum, Eu vi isso acontecendo aqui, sabe? uhum, Então, eles impõem uma necessidade de etiqueta, de comportamento nas mulheres, uhum. que mesmo que não seja uma lei escrita, a pressão social faz com que você acabe se adequando, né, nisso, assim. Eu acho que é bem interessante você ter pontuado a diferença da turista, né? O Egito é um país que vive também do turismo. Então, eles vão fazer vista grossa para muita coisa e devem, precisamos comer, né? Eles estão certos. Mas você, a partir da hora que virou residente, que a Cátria falou, é que eu sempre falo também, somos aqui primas de região, né? Primas. Muda tudo, né? Eu tenho uma blusinha exatamente como essa e eu usei enquanto turista numa boa, shortinhos e coisa e vai, né? A partir da hora que eu me mudei para cá e peguei um RG turco, muda tudo. Eles sabem que você é daqui já, né? Você fincou na terra. Aí realmente tudo muda em vários níveis. É outra coisa. Então a visão de turista é uma coisa, a visão de um residente no Egito é outra.
E que mais que você pode falar da turista enroscada com egípcio? O que é isso? Então, aí o que acontece? Quando você começa a realmente morar e trabalhar aqui no Egito, por que muda de figura? Porque você começa a estar inserido em contextos em que você depende da boa aceitação das pessoas. Então é diferente, você vem para cá passear, você não depende de ninguém aqui para absolutamente nada, você toca o terror, você faz o que você quiser, né? Se você tem uma autoestima reforçada, que você não liga, que as pessoas olhem para você com ar de reprovação, tá tudo certo, deu tua data de embarque, você vai embora e deixa tudo aqui, né? Quando você mora aqui, trabalha aqui, você depende de um contrato de aluguel, você depende de uma boa relação com o proprietário do apartamento, com os vizinhos do condomínio. Então, você precisa adequar o seu comportamento, porque essas pessoas estão te observando o tempo todo. Elas estão esperando você dar motivo para elas arrumarem uma confusão para te tirar daqui. Sabe? Não alugam. Então, vamos jogar muito claro, né? Eu posso dar um exemplo. Talvez eu deixe, eu vou fazer o exemplo, vou falar porque é de uma familiar minha, mas eu tenho que perguntar para o pai dela se eu posso deixar o exemplo aqui. Eu tenho uma enteada, a filha do meu marido, de 20 anos. Ela mora sozinha, lá no sul da Turquia, num apartamento que os pais alugaram para ela. Ela faz faculdade lá, né? Ela faz faculdade e tem um apartamento. Ela divide o apartamento com uma outra moça, uma moça turca. A minha enteada é turca inglesa. Pois bem, minha enteada arrumou um namorado, Cátria. Adivinha o que aconteceu? Simplesmente o landlord, o dono do apartamento, ligou para o meu marido e falou com ele que estava terminando o contrato da minha enteada. No fritar dos ovos, o dono da casa não renovou o contrato de aluguel com a minha enteada, pediu para ela sair, se retirar. Ficamos aí o verão todo procurando apartamento novo para ela, que né, ela não fez. É uma menina maravilhosa, não fez nada de errado, é uma universitária, mãe médica, pai professor numa das melhores universidades aqui. Isso aqui é importante para a gente assinar, ela sabe muito bem, para eles quererem, pensarem em fazer um contrato de aluguel com você. Uma menina maravilhosa de família, porque ela tem um namorado que batia a campainha lá para assistir um Netflix. Não deu. É assim, né? Isso é a vida real. Esse é o sobrevivendo na Turquia, que a gente fala com vocês. São as regras dele, isso aqui não é nenhuma crítica, não. Por favor, prestem atenção. E a interpretação de texto é muito importante quando a gente fala disso, porque isso aqui é a minha casa, o Egito é a casa da Cátria. São as regras locais, temos que respeitá-las. Não podemos desviar delas e falar coisas verossímeis, meias verdades, porque isso pode ser perigoso, né? E aí, Cátria, o que você me fala disso? Exatamente, é exatamente isso que acontece. Quando eu vim, eu tinha 25 anos de idade, tá? Essa menina com quem eu dividi apartamento, ela tinha 19 anos. Essa menina me encheu de regras antes de fechar o contrato. Uma menina de 19 anos, tá? Então eu não poderia receber nenhuma visita na frente do prédio, porque era um prédio familiar, né? Então, por que ela morava sozinha? Ela ainda mora sozinha. Ela perdeu os dois pais num acidente de carro. E as duas irmãs mais velhas já são casadas. Então, as duas irmãs ajudam ela a manter um aluguel de um apartamento para ter a independência dela, porque, né, enfim. Então, por essa situação, não é normal você encontrar meninas egípcias morando sozinha, né? Mas aí, no caso dela, é por isso que ela morava sozinha. E aí, ela sempre alugava os quartos. Ela teve problema com meninas anteriores de querer trazer namorado e tal. Então, ela me encheu de regras. E na época não tinha Uber. Logo que eu cheguei aqui não tinha Uber, mas tinha táxi. Eu precisava parar com o táxi uma quadra antes, porque quem olhava ali na rua não sabia que era táxi. Então, poderia não pegar bem eu chegando num carro diferente com homem e o meu meio de transporte da escola para o apartamento era táxi. Então, eu precisava parar com o táxi uma quadra antes e aí ir caminhando até o apartamento. Eu não poderia receber nenhuma visita, nem para conversar lá embaixo, sabe? E, enfim, essas eram as regras, né, que ela tinha, assim. Apesar de ser muito nova, ela já, olha só, né, ela já tinha isso. Quando você vê uma menina de 19 anos no Brasil colocar regras como essa para uma colega de... Né?
É o seguinte que aconteceu aqui com a minha enteada. Com certeza o dono da casa passou as regritas também, né? Provavelmente ele falou, ó, temos duas jovens aqui, uma de 19 e uma de 20. Vamos nos comportar garotas, vocês sabem das regras, com certeza, né? Mas aí, a menina, basicamente uma adolescente, né? Ela mudou pra lá, tinha 18 anos, dizendo, ela foi lá, deixou o namorado entrar, simplesmente foi expulsa da casa. É isso que aconteceu com ela. Menina, mas esse residente noiva de um egípcio, você fez um pergaminho de noiva, eu acho que é até mais substancial do que aqui na Turquia, o noiva. Como é que é isso aí? Então, se você me permite só concluir ali do enroscado, porque eu entrei na questão da Sim, pois não. moradia, né, e não concluí. Qual que é a diferença quando você está enroscada? Eu nunca cheguei a ficar enroscada, né, eu vou te explicar ali como foi o meu relacionamento, mas convivi com bastante meninas que se enroscaram com egípcios, principalmente as minhas colegas de trabalho na escola, porque elas vinham para cá normalmente com um contrato de 1 ano só. Né? Eu que fui a louca que vim e fiquei. Eu e uma outra cubana também, que está aqui há 9 anos. O que acontece? Normalmente, quando você está aí de rolinho com o egípcio, você acaba não tendo muito uma vivência da cultura, sabe? Você acaba tendo como um referencial do que é realmente o Egito, o que esse menino vai te falar, o que a família dele vai fazer. E aí que mora o perigo. Por quê? Normalmente quem enrosca são pessoas que não são de famílias tradicionais. Tá? Normalmente quem enrosca. Porque assim, um menino que enrosca não é muito estrito em relação à religião, né? É um menino que a família não fica ali muito em cima em relação aos valores. Então, esses egípcios que se enroscam com essas estrangeiras, eles passam uma percepção do que é o Egito, do que é o relacionamento no Egito, que não é em regra geral. É exceção. Uhum. Só que aí, para essas meninas, elas acabam tomando como verdade absoluta, né? Porque é a experiência que elas estão tendo. Você vai dizer que é mentira? Não é mentira. Elas estão vivenciando isso. Verdade. Mas não é regra geral. Então, é aí que mora o perigo, porque daí elas saem espalhando informações de que não é nada disso, tem namoro, a galera se pega, não tem compromisso nenhum, porque elas estão vivenciando isso, né? Mas é aí que eu me preocupo, porque é quase que impossível encontrar pessoas assim. Existem, mas não é a regra geral aqui no Egito. Não é regra geral e não é visto com bons olhos. As pessoas criticam, tá? As pessoas, quando isso é uma coisa escancarada, a própria família é apontada. Não é normal. Tá, mas e se a enroscada realmente for uma exceção e ela vai ser aceita pela família desse egípcio, a chegar de fato a um casamento? Isso não pode acontecer? Dani, normalmente esses enroscos acabam em nada, né? Ela pode até ficar enroscada ali 1 ano, 2, 3. Se o cara já vem com essa intenção, né, de cozinhar ali a menina, pode ter certeza que não é uma pessoa que ele vai pedir para casar depois, tá? Assim, Porque é muito pela rápido, experiência que eu né? tenho. É muito rápido. E olha que eu tô num país que eu acho menos conservador do que o Egito, né? Daqui a pouco a gente vai entrar no mérito da questão. Aí, na Turquia é assim, né? Você casa rapidinho. O casamento é a marca mais é o evento mais importante na vida de qualquer muçulmano, né? E é feito com muita seriedade. Isso é muito, não tem, como ela falou, enroscar aqui para lá, ficar. Vocês viram, coitada da minha enteada que quis namorar a maneira ocidental porque é meio inglesa, né? Meio inglesa, né? Ela quis fazer do jeito que conhece lá do país do pai dela, não deu para ela. Não tem lei contra, vamos deixar isso claro também. Não tem lei contra o namoro, mas aqui na minha casa você não fica, porque, né? E o noivado de fato, né? O cara que realmente leva a menina a sério, como é feito isso? Falou, noiva de verdade, possui todas as etapas legais e religiosas por meio de contrato de um evento oficial com a presença de convidados para testemunhar. Que isso? Isso. Então, o que acontece? Eu já vi aí pela que são noivas de egípcio e tal. Esse tipo de noivado não tem validade aqui, tá? No Egito. Então, o que acontece? O menino está interessado numa menina. Ele vai falar para os pais dele que ele está interessado na menina. Tá. Os pais dele vão entrar em contato com os pais da menina, perguntando se a menina está disponível. Gente, parece coisa de novela, mas é isso mesmo, porque às vezes a menina já está arranjada com um primo,
Isso é muito comum aqui ainda, tá? Algumas famílias preferem que os casamentos fiquem entre primos. São as etapas legais de um noivado. Tem que ter alguma testemunha que não seja de nenhuma das famílias. Normalmente eles contratam um advogado ou alguém que seja da área jurídica, só para dizer que teve ali, que testemunhou, né? Então a família vai, e normalmente é assim, tá, gente? Vai a família inteira, família agregados, né? E aí, primeiro eles conversam, os pais, né? E aí, depois que eles se entendem, né, que eles se conhecem um pouco, tal, da história um do outro, daí é feito de pai para pai. O pai do rapaz interessado na menina faz ali formal para todo mundo fala assim, então tô aqui representando o interesse do meu filho, ele gostaria de casar com a sua filha. Deixa eu te falar, se a pessoa que está assistindo agora fala, Catri, seguinte, tá, tem isso tudo aí, porque na cabeça de uma brasileira ou de um brasileiro é difícil entender e eu respeito isso também. É difícil, não vai entender. É difícil. Para mim vai ser diferente ou para minha cunhada vai ser diferente, porque ela vai fazer do jeito dela, ela vai dar o jeito dela. Como que é isso? Será que tem um jeito da gente fazer as pessoas? Não temos, né? Não tem jeito. Aí, no caso, se a menina já é formada, na sequência, tipo, questão de 1, 2 meses, já fazem um noivado oficial, né? Uhum. E se ela está na faculdade, espera, quando ela está para se formar, eles fazem isso. E aí, a partir desse noivado, é feito um contrato, aonde é um contrato de intenção, né? É um contrato que a família vai estar falando, olha, estão me comprometendo a oferecer esse dote, a oferecer o apartamento, ou nananana, e estão manifestando interesse em casar com a menina. E aí é assinado esse contrato, aí a próxima etapa daí vai ser o casamento, né? Mas eles precisam ter esse contrato em mãos para tipo assim, não, então tá, então essa família realmente tá séria. Tem algumas famílias que elas verificam se realmente a família tem os terrenos, se realmente tem o valor pro dote. Tem outro nível, o Egito é outro nível. Deixa eu falar sobre isso aqui para a gente comparar figurinhas. O que ela está falando eu conheço também. O contrato de intenção, mas aqui é verbal e às vezes até assistindo TV, mas aí como é que vai ficar então? É bem light, né? Tem coisa mais hardcore mesmo, um contrato, mas ainda assim não é escrito. Lá nos vilarejos e tal, você vê, tem realmente a visita da família tal para a família tal, ela vai poder trabalhar, ela vai poder é o verbo, né? Ela vai poder fazer isso, não sei o quê, que tira, que põe. Existe. Isso lá, aqui numa cidade grande, cosmopolita igual Ankara, é uma coisa mais leve, mas ainda assim, lá nos vilarejos não temos nada escrito, não. Aqui existem casos de casais que eles namoram durante a faculdade, aí chega ali na hora de casar, a família do menino quer mudar algumas coisas que foram estipuladas no contrato de intenção. E tem casos que a família da menina desmancha o relacionamento porque eles não chegam a um acordo por conta da mudança que eles querem diminuir o valor do dote ou diminuir, era para comprar um apartamento num valor X e daí que é um apartamento menor. E tem casos que realmente as famílias desmancham o relacionamento por conta disso. É um negócio. Aqui o casamento, ele esquece casamento por amor aqui, né? Se der a sorte da menina gostar de um menino que tem condições que supram financeiramente as expectativas da família, perfeito. Se não... E isso acontece mesmo com famílias mais simples. Lógico, o dote vai ser proporcional, mas é uma coisa muito amarradinha, sabe? Muito bem definida. Falamos bastante de dote com as meninas da Índia, principalmente, né? Se der, a gente chega lá, porque eu já falei bastante com as outras meninas. Eu queria falar com você, eu estava no direct com ela, combinando a entrevista, e ela me falou uma coisa que removeu o assunto meu passado aqui. Eu queria saber da criança. Ela me falou que ela não pôde dar um nome brasileiro, ou seja, estrangeiro, não pôde registrar um nome estrangeiro no Egito, eles não deixam. Então, antes dela falar, eu vou falar para o lado de cá. Aqui você pode registrar um nome estrangeiro, contanto que tenha um turco, um muçulmano, né? O nome do meu filho é Emir, que é o nome daqui, Luiz, registrado. O sobrenome não entra. Infelizmente, meu filho não tem meu sobrenome, ele não vai ter, porque não é permitido, né? Estamos falando de lei. Não sou eu, não é a família do meu ex-marido, lei.
do país. Então, eu joguei para você, como é que é aí? Nesse caso, é quando a gente está falando da Sharia, né, que é a lei islâmica. Como que é a regra do sobrenome dentro do Islã? Ele tem que ir até a quinta geração da família, da linhagem paterna, os primeiros nomes. Então, por exemplo, a minha filha se chama Farida, o nome dela é Farida. Aí, o nome do pai, o nome do vô, o nome do bisavô, o nome tetravô, né? E ainda colocaram um a mais ainda do sexto ali da linha, colocaram na confusão na hora de registrar ela. E tem que ser isso, e não tem negociação, né? No caso do menino, tem que ser um nome que esteja ali no Alcorão, né? No caso da menina, tem um pouquinho mais de liberdade. Mas, por exemplo, eu queria um nome composto. Eu queria dar um nome... Eu escolhi o primeiro nome dela. Mas foi sorte da família que realmente eu tinha gosto por esse nome, né? Que é um nome egípcio. Foi o nome de uma rainha aqui do Egito muito querida. Então, é um nome que eles gostam muito. Mas, se eu quisesse um nome estrangeiro ou brasileiro, eu ia ter bastante problema. E aí eu queria fazer um nome composto, assim, sabe? Eu queria colocar um segundo nome brasileiro. Porque eu não sei aonde ela vai morar depois, né? E a Eu gente sabe pensei que nisso, criança ainda sofre bullying. grafei com a grafia norte-americana, Luiz, porque eu não sei onde esse bichão vai parar, o bichão pode ir embora, né, bater asa e voar. Existe um grande preconceito contra pessoas vindas dos países muçulmanos. Falei, então, meu filho, se precisar, usa esse nome aqui, né, em caso de urgência, use o seu nome ocidental. Exatamente, essa é a minha mesma preocupação, né? Eu também tenho a cidadania italiana, então eu queria que, assim, isso faz muita diferença na Itália, se você tem realmente o nome, o sobrenome italiano ali no documento, se você não tem, isso dá diferença no tratamento que as pessoas te dão lá, tá? Então, assim, eu tinha essa preocupação de ela poder ter um nome não escrachadamente árabe e um sobrenome italiano, né? E eu não pude colocar, eu até, assim, meu esposo, ele estava muito resistente, mas eu bati o pé, e ele concordou. Aí eu fui lá na embaixada, me jogaram um balde de água fria, né? O próprio vice-cônsul que me atendeu lá falou, olha, nós tivemos um problema esses dias recente com uma menina que ela não consultou a gente, simplesmente ela colocou um nome diferente no passaporte brasileiro. Para todos os efeitos, são duas pessoas. Porque são dois países diferentes, são dois passaportes diferentes e são nomes diferentes. Por mais que esteja o nome da mãe e do pai igual, para as leis são duas pessoas diferentes. Então, tem problema, né? Porque aí, por exemplo, se você entra no Brasil, você entra com passaporte brasileiro, você não vai entrar com passaporte estrangeiro. Aí você vem para o Egito, você quer provar, tá, mas de onde que você está vindo? Prova que você entrou no Brasil. Aí você vai mostrar no passaporte brasileiro, é outro nome. Né? Prestem atenção, isso aqui é muito importante. Vocês viram que o mais importante é a parte que ela falou que antes de dar um nome para minha filha, vamos, Aisha Carla. Ela queria chamar a menina de Carla, certinho? Ela falou: peraí, deixa eu ir lá na embaixada, checar com o cônsul, com o meu país aqui dentro do Egito, para ver se a gente não está brincando de burlar a lei de um país nem de outro, tal. O vice-cônsul avisou para ela prontamente: olha, infelizmente você pode ter problemas no futuro. Eu perguntei para ela do passaporte, mas antes disso eu quero saber da religião marcada no RG. É ou não? A partir dos 16 anos de idade. Escreve religião islã ou religião copta e tal. Então, eu vou explicar isso mais uma vez. Eu vou perguntar ao pai do meu filho se tá ok, né? Eu vou deixar aqui a carteira de identidade do meu filho, preservando, obviamente, certos dados, mas para vocês verem que a religião é marcada na identidade na Turquia, dos 0 anos até quando a pessoa viver, tá? Hoje em dia, tem uma carteira nova, biométrica, com sistema biométrico, e eles retiraram a religião, foi ano passado. Eu olhei e falei, ó, a religião não tá lá mais. Aí eu perguntei pro atendente, né, o senhor lá, o funcionário público, eu falei assim, não tem religião mais na carteira? Ele falou, não, mas no sistema tem. Ele falou assim comigo. Não, no sistema tem, aqui tá escrito. Trocamos pelo modelo europeu e não pode ter religião, mas tá aqui, ó, a carteira. Se o meu ex-marido falar que tá ok, né, eu vou deixar aqui, senão vocês vão ter que confiar no que eu tô falando, né, ou então dá uma ligadinha na embaixada, que é legal também, que eles vão saber te informar, né. Uhum. Mas a minha carteira de identidade tem a foto do meu marido.
A né? Então, carteira... assim, aí eu não sei como que é aí na Turquia. Tipo, é o nome do meu marido, a fotinho dele, né? Assim, eu sou esposa dele, né? Não, E a mesma coisa para a filha, né? Tem a fotinho do pai ali, o nome do pai, e daí embaixo os dados da filha. então tem a foto e o nome do seu marido na sua carteira de identidade. Ok, então vamos ao assunto da hora, da vez, muito importante, porque nós já resolvemos um caso no Egito e ela não pôde sair porque precisava de uma assinatura dele no passaporte. Isso foi fato que eu ajudei a resolver, tá? Não resolveu. A lei do Egito é muito clara, pelo menos naquela província era assim. Ela só sai com a assinatura do marido no passaporte. Ela não tem filhos com ele. A egípcia, ou se ela já tem o passaporte egípcio, não sai do aeroporto de jeito nenhum sem uma autorização expressa do marido. No caso, antes desses 5 anos, se você tem um outro passaporte, você quiser utilizar esse passaporte para sair do país, aí assim, você conta com a sorte, né? Porque pode ser que o funcionário não se atente, né? E não peça para verificar ali o seu passaporte no sistema. Se passar batido e ele não falar nada, você sai. Mas se for um funcionário mais atento, né? E perceber ali e jogar o seu nome no sistema, se tiver qualquer observação do seu marido no sistema que você não pode deixar o país sem autorização, mesmo com passaporte não egípcio, você não sai do país. E aí, com relação a isso, não tem negociação. Isso aí é lei, é válido. A palavra do marido tem muito mais peso. Esquece direitos humanos, meu bem. Você está no Egito. Egito não é para amadores, tá? Assim, você não sai. Então, ainda mais se tiver criança envolvida no meio. Seguinte, gente, esse caso que a gente trabalhou aí, ela tentou... ela decidiu que ia procurar um atravessador. Porque por vias aéreas ela não ia conseguir, do Egito para São Paulo ela não ia conseguir ir. Sei que ia atravessar para cá, a gente estava vendo como atravessava a garota, até para chegar em Istambul, que aqui é livre, entendeu? A diferença está aí. Chegar aqui, ela pode fazer o que ela quiser, aqui em Istambul. Mas deu o que foi isso. O moço não deixou, inclusive o consulado chamou esse senhor para conversar, né? Assina, cara, o passaporte dela, deixa ela embora, né? Que é uma coisa que o consulado, geralmente, eles não intrometem nos relacionamentos afetivos, matrimoniais, isso não é papel deles, para começar, né? Não é. Mas fizeram essa graça, eu acho a embaixada suas aí no Cairo muito legal, tá? O consulado, eu tenho que deixar isso aqui. Eu já ouvi vários casos bem interessantes, parabéns à embaixada do Brasil no Cairo, de verdade. Tá. É isso. Então, gente, tem. Vamos resumir? Você não vai querer fugir depois para... Existem leis locais, né? Você tem que colocar isso na cabeça. A Cátria sabe disso, ela sabe onde ela está. Eu sei onde eu estou. Na Turquia precisa de assinatura? Não. Como eu falei, a menina no Egito queria fugir para cá. Não tem, não. Mas tem AIA, que é uma outra coisa que isso aí independe de país muçulmano ou não. Eu tenho um filho com um turco. Eu não posso tirar essa criança daqui, como ele também não pode, que é um outro animal. AIA é outra coisa. É o direito, a preservação dos direitos da criança, né? Da criança não ser separada dos pais e não sofrer sequestro dos pais. É outra coisa. O que acabamos de falar, vou repetir mais uma vez, é uma premissa egípcia, das leis do Egito. Vocês viram, ela está na identidade, o marido está na identidade da mulher, e para ela sair do país, ela precisa de uma pequena autorização ali, porque ela pode não passar, né, como acontece. O divórcio é Sharia ou existe uma corte civil? Então, vou falar para cá, eu jogo para você. Tá. Na Turquia, o casamento e o divórcio é feito em um tribunal secular laico. Não existe um tribunal de anciãos para permitir ou não o casamento, mesma coisa o divórcio. A mulher pode dar entrada no divórcio. Na hora do almoço dela de trabalho, ela vai lá, parece muito até a repartição pública brasileira, igualzinho, tá? Vai lá, pega uma ficha, é assim mesmo, tá? Não precisa de entrar com advogado, ela pode se representar. É uma besteira, não façam isso, tá? Presta atenção. A lei é uma coisa e tem a lei da sociedade que é outra, calma lá. Beleza, mas é assim, tá?
Não precisa de uma testemunha, o cara não tem que me negar 3 vezes, nada disso. É tudo baseado na lei, as leis são feitas dentro de um parlamento secular. Não existe o tio ancião aqui, não. Vai haver efeitos colaterais com a família, isso é outra coisa que a gente não vai entrar no mérito, mas por lei pode. E vocês? Aqui vai depender muito da situação, né? Então, vou tentar resumir aqui, acho que para o conteúdo de interesse do teu canal, né? No caso do egípcio muçulmano. Pode ter certeza, a lei Sharia, a lei islâmica, vai ornamentar os procedimentos desse casamento, sem sombra de dúvida. Então, vai ser feito esse casamento, que é o Khatib Katé, né? Que eu tinha comentado com você. E é como se fosse, assim, numa comparação bem grosseira, seria os ritos do casamento religioso no Brasil. Aqui também existe todo um ritual da lei Sharia. Então, o que acontece? Se o homem ele é muçulmano, ele pode casar com uma mulher independentemente da religião dela. Independentemente da religião dela, esse casamento vai acontecer na lei muçulmana, tá? E esse contrato, ele é um contrato que ele vai permitir que a sociedade aceite essa união. O que for estipulado nesse contrato de casamento, ninguém pode depois, num eventual divórcio, forçar o marido a cumprir, né? Então, o sheik ele pode orientar que o marido cumpra as premissas estabelecidas em contrato. Mas se o cara não quiser pagar o dote, quiser deixar a esposa com uma mão na frente e outra atrás, ele deixa, porque a esposa, nesse caso, se ela somente faz esse tipo de casamento, ela não tem o direito de recorrer à corte civil. Ela não pode, o governo não vai fazer absolutamente nada. É muito difícil disso acontecer, porque quando você faz esse casamento, ele tem uma legitimidade social, né? Então, qual que é o papel desse casamento? Que Deus autorize, né? Permita essa união, permita as relações íntimas sem que seja pecado e permite que a sociedade aceite esse casamento como legítimo. Tudo que seja referente à burocracia em relação ao governo, documentação, por exemplo, a identidade, né, que eu tenho da residência, não pode. Se você tiver filhos, quiser registrar os filhos, você vai ter super problema, tá? Não precisa nem ir muito longe. Algumas meninas, elas acabam engravidando antes do casamento civil. E elas têm super problema na hora de fazer a certidão de nascimento da criança, porque as datas não batem. Porque como que ela engravidou antes do casamento civil? Elas conseguem fazer essa documentação, mas assim, é uma burocracia, elas precisam entrar com um advogado ou ter algum auxílio, e num outro órgão é bem mais difícil de fazer essa documentação. Então, na prática, acaba já sempre acontecendo os dois. É difícil acontecer um caso em que o casal case apenas na lei islâmica, né? Normalmente vão ser os dois casos. Se a gente está falando de uma menina muçulmana, ela não vai poder casar com um homem não muçulmano em hipótese alguma, nem perante o governo, perante a lei civil, muito menos perante a lei muçulmana. Esse rapaz vai ter que se reverter ao Islã. Se ele não se reverter ao Islã, não existe casamento. Entendi. Aqui pode, tá, gente? Aqui pode. Só que a família, aí é a lei familiar, é outra coisa. De acordo com o Estado, com E maiúsculo da Turquia, pode um brasileiro casar com uma turca. Mas lá eles vão pedir para ele ser circuncidado, se reverter ao Islã, senão não casa, né? Pode saber, brasileiro casado com as turcas ou com as muçulmanas, eles têm o prepúcio cortado, eles têm a iniciação ao Islã, eles têm o estudo todo, tem tudo. Sim, tá, então deixa eu ver se eu entendi. Eu sou casada com um egípcio e eu quero me separar. O que eu faço? Reza. Reza, porque aí que você vai conhecer realmente seu esposo, né? Porque você vai realmente conhecer o caráter do seu esposo na hora que você mostrar que realmente você não quer mais esse casamento. Então... Menina, mas me conta, não tem um órgão público e um advogado público igual na Turquia que vai me proteger, não? Olha só, não sei como que funciona na Turquia, mas aqui o peso, né, do que o homem fala vai ser muito, 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 muito maior do que a mulher afirma. Então,
Por mais que você seja uma vítima de cárcere, que é, gente, é muito comum, tá? Eu já resgatei uma menina de um cárcere privado da Austrália, tá? Menina bem estruturada, ela estava vivendo em cárcere privado aqui. Existe. E existem algumas mulheres que tomam a decisão corajosa de pedir divórcio para não viver mais em cárcere privado. O cárcere aqui no Egito, ele é feito de uma maneira muito sofisticada. Não é tipo assim, eles te trancam com a chave e você não pode sair. Não. É uma forma muito sofisticada de te prender em casa. Não, para que sair? Não faz nada. Precisa de comida no mercado? O que você quer? Eu trago para você. Precisa de roupa? Não, não, não. Compra pela internet. Não, você precisa ter uma vida de princesa, meu amor. Só fica em casa. Não precisa fazer nada. Vai sair? Não, para quê? O que você quer? Me pede o que você quer que eu trago. Né? Só que aí passa um ano assim, passa 2 anos assim, e aí o que acontece? Aí chega um determinado momento, algumas mulheres se dão conta que elas estão presas, né, em casa, mas é um cárcere sofisticado. Isso acontece muito aqui, tá? Tem muitas ONGs que atuam nesse sentido e não são brasileiras só, são mulheres de todas as nacionalidades. Então, voltando, né? Algumas mulheres têm essa decisão corajosa de solicitar o divórcio, aí eu falo assim, reza, e não é brincadeira, reza, porque tem alguns maridos que realmente eles não aceitam, e o que eles puderem fazer para dificultar o divórcio, eles vão fazer. Por isso que é tão importante você fazer o casamento civil. Faça o casamento civil, tá? Porque aí o que acontece? Se, por algum motivo, o seu marido não quiser cumprir algumas das premissas do contrato da Sharia, você pode solicitar que a corte civil interceda a seu favor. E aí a corte vai fazer valer o que foi estabelecido em ambos os contratos, da lei islâmica e da lei civil. Porém, você vai precisar ter um bom advogado. E aí, se você depende financeiramente do seu marido, assim, porque é um serviço caríssimo aqui. Mas foi bom ouvir que o Egito tem uma lei civil. Olha isso, existe uma corte civil no Egito que não existe em outros países do Oriente Médio e ou amiguinhos, né? Paquistão, Afeganistão. Existe uma corte civil, existe uma saída, mas igual ela falou, né? Complicado. Você tem medo? Olha, Dani, se você me permite fazer um pequeno relato aqui. Eu conheço meu marido já há muitos anos, né? A gente passou por uma etapa de amizade, de uns 2, 3 anos, né? Antes de tomar a decisão de casar. Como eu te falei, retomando um pouquinho, vou tentar não me prolongar com muitos detalhes, mas basicamente, quando nós saímos pela primeira vez sozinhos, ele já tomou a decisão que ele queria, né? Ter um relacionamento comigo. E um mês depois, nós já estávamos fazendo o noivado. Isso foi em agosto de 2018, casamos em janeiro. Com tudo certinho, meu marido ele é muito estrito, né, em relação à cultura, ele vem de uma família de advogados, né, uma família que exige isso, então ele é muito certo, e ele tem um caráter muito polido, um coração, ele é uma pessoa muito boa. E ele sempre me passou muita segurança, né? No sentido, vamos fazer o que é certo, né? Ele é muito preocupado, especialmente com a nossa filha. Então, estou vivendo aí um momento de transição agora, né? De sair do Egito e ir para a Itália. Não deu para você, né, Cátria? Fala a verdade. Não, não. Especialmente depois que eu tive filha, porque aí eu comecei a considerar algumas coisas que antes eu não levava tão em consideração. E aí, o que acontece? Aí que eu comecei a realmente testar meu marido realmente, porque foi quando eu realmente mostrei para ele que eu teria que sair do Egito, né? Isso significa tirar a minha filha daqui também. E foram meses, assim, as primeiras conversas foram bem difíceis mesmo. Ele não aceitava, né? Ele não entendia, né? E foi um processo lento que exigiu muita paciência da minha parte, assim, muito diálogo, muita comunicação para a gente conseguir resolver isso de uma maneira amorosa, né? De uma maneira respeitosa, levando em consideração a nossa filha. Eu me sinto segura, mas depois disso, depois desses que eu tomei e desses conflitos que eu tive com meu marido, eu comecei a rever algumas coisas. Então, quando você pergunta, você tem medo de alguma coisa? Olha, quando eu casei, eu não tinha medo,
Porque eu pensava, se não der certo, né? Eu sou independente financeiramente dele, sou completamente independente financeiramente do meu marido, tá? Isso é importante. Eu tenho autonomia. Crucial, importante, linda. Sim, Crucial. Isso é a vida e a morte. eu tenho autonomia porque eu tenho o inglês fluente e eu tenho o árabe egípcio ok. Olha, Vocabulário para o dia a nada. dia, né? Eu dei aula há muitos anos, então eu aprendi com as alunas, convivendo. Então, assim, eu me viro com tudo aqui. Se a pessoa não souber falar inglês, eu me viro com o árabe egípcio. Eu tenho autonomia, eu tenho liberdade, né? Então, eu nunca tive medo. Eu vim para cá sozinha, né? Eu me virei basicamente 2 anos e meio aqui sozinha, né? Então, eu não tinha medo. Quando eu casei, eu falei, eu não quero dote, não quero nada, porque assim, não ia alterar em nada, né? Assim, eu não tinha muito rendimento, né, de economias, ele também não. Então assim, eu falo, né, o bom de casar pobre é que os dois casam pobre, então o que construir junto depois é mais fácil de dividir, né? Não tem tanto Uhum, problema do tipo uhum, herança ou bens uhum. anteriores ao casamento. Então eu falei, não quero dote nenhum, não, imagina, né? Assim, não dependo dele para nada, se o casamento não der certo, eu vou continuar absolutamente nada. Depois que a minha filha nasceu, eu comecei a levar muitas coisas em consideração, não em relação a ele, tá? Em relação a ele, assim, eu hoje, pode ser que algum dia, gente, assim, eu confio muito no meu marido. Ele sempre fala assim, Cá, a nossa filha é a razão de tudo. Independentemente se algum dia a gente resolver se separar, isso vai me doer muito. Mas se você sentir que é melhor para você ir para o Brasil, né? Assim, um exemplo, que para ele seria uma coisa assim muito triste. Vai ser muito difícil para mim, mas eu não posso tirar a Farida de você, porque eu sei que se eu fizer isso, ela não vai me perdoar depois, quando ela crescer, quando ela começar a entender. Porque o que é separar uma criança de uma mãe? Por pior que a mãe seja, a criança tem ali uma conexão com a mãe, né? E esse é um pensamento dele, assim, que eu admiro bastante, assim, nesse sentido. Ela é minha, ninguém tira ela de mim, mesmo que a gente brigue, se estapeie na rua, isso eu posso ter certeza. Mas isso é uma coisa que eu sei que ele fala do coração, ele fala para mim. Dani, pelo amor de Deus, bate na madeira, né? Eu não desejo jamais que nada aconteça com ele. Mas estamos vivos, a única certeza que tem é que a gente vai morrer. Se acontece alguma coisa com ele, meu marido, ele trabalha uma semana, folga uma semana. Ele faz a viagem dele de avião, um avião pequeno da empresa. Esse avião já deu acidentes com alguns outros funcionários da empresa. Se acontece alguma coisa com ele, eu sei o que ele me fala, mas e a família dele? Nossa Senhora. Ou vocês acham que a família dele assim, por mais que eu não tenho nenhum problema com a família dele, tá? Tenho uma relação ótima com a família dele. Não, dá para entender. Mas eu não sou filha deles, né? E a Eles vão Farida querer segurar essa menina aí. Eles vão dele. segurar sua menina aí. Deixa eu te contar, não dá para você escrever alguma coisa não de antemão? Então, aí o que acontece? Depois que a minha filha nasceu, eu comecei a ter esses pensamentos como mãe, que até então eu não tinha, porque você não tem dimensão, né, do amor que é para um filho. Você não pensa nessas coisas. E eu não fui orientada por ninguém. Então, eu estava conversando com ele, e aí também veio junto essa questão da minha transição para a Itália com a minha filha. No primeiro momento, ele não está indo, porque o trabalho dele vai ser, né, a nossa segurança no primeiro momento. E aí, futuramente, vamos ver, né, se ele vai conseguir ter peito para desmamar, né, da família. Gente, Itália e Egito, eu tô falando de 3 horas de voo direto, é pertinho, é como se fosse uma viagem, um voo doméstico no Brasil. Mas para eles, a ideia de, tipo, sair do Egito é uma coisa assim... Peraí, você convenceu seu marido aí ou não? Ele vai com você ou não? Eu já consegui muito convencendo ele a me deixar ir. A gente não pode simplesmente largar tudo aqui, né? Vai que eu não me adapto lá, né? Então, isso é muito comum aqui no Egito, sabe? E é um voo barato, é um voo rápido, tanto ele pode ir como eu vir para cá. Então, assim, quando a gente começou a providenciar tudo isso, organizar isso, aí eu falei para ele, né? Que aí vem a questão do medo, né? Eu falei, eu abri mão de dote, abri mão de tudo quando a gente fez o contrato do casamento, mas eu gostaria de rever. Eu gostaria que a gente fizesse um contrato
que tudo que a gente tiver daqui para frente, inclusive o terreno, né, que ele tem, da família, que é pra gente, né? Eu quero que tudo esteja no nome da Farida. Tudo, dinheiro, tudo. A gente tem usufruto, mas tudo vai estar no nome dela. E se alguma coisa acontecer comigo ou com ele, o outro, isso vai estar registrado em contrato. Tipo assim, se alguma coisa acontecer comigo, o meu desejo é que ele crie a minha filha. Se alguma coisa acontecer com ele, o desejo dele expresso é que eu crie ela, aonde eu julgar melhor. Itália, Brasil, Egito, qualquer outro lugar. Você já tem isso escrito ou não? Nós fizemos esse contrato, há 2 semanas atrás nós estávamos na embaixada, esse contrato está sendo traduzido nesse momento, e aí até ontem eu estava conversando com um rapaz da embaixada, que aí na próxima semana a gente vai lá, porque eu quero registrar também na Embaixada do Brasil esse documento como um contrato particular para anexar no nosso contrato de casamento, né? Vai estar em árabe e em português. Por que também que eu tomei essa decisão? Porque como a gente começou a falar, né, das diferenças. Então, quando eu vivia aqui como residente, solteira, eu tinha uma vida. Quando eu fiquei noiva, porque eu nunca passei pela fase do enrosco, né? Porque meu marido... Os noivados de Taubaté, tá bom. O enrosco é os noivados de Taubaté, as noivas que não são noivos, porque viu ali, tem até um documento que assina quando é noivo, gente, é outra coisa, tá? Tá. E não fica longe também, não, vai casar logo, a mulher realmente vira, desculpa, não sei uma palavra melhor, propriedade daquela família, né? Então ela é uma agregada daquela família, não vai ficar um lá, o outro cá, isso é mais do que cultura, temos um papel assinado aqui, né? Cultura é aqui na Turquia, no Egito é tudo no hormônio, né? Um negócio bem mais trabalhado aí. Então, o que acontece? Quando eu fiquei noiva, já mudou de figura, né? Já mudou muita coisa, assim, até, por exemplo, roupas que eu usava para ir em algum restaurante. Eu gosto muito de dança de salão, sabe? E aqui tem dança latina, eu sempre ia e tal. Fiquei noiva, meu bem, esquece, né? Então, assim, muitas coisas mudaram de figura. Depois que você casa, meu amor, eu não entendo como que tem gente falando que tudo é muito lindo antes de casar, né? Depois que casa, que vem, né? A verdade. Gente, uma pessoa que não casou, seguidoras da Dani, uma pessoa que não casou, que vocês sabem que não é casada, ela não tem autoridade nenhuma para falar isso, tá? Não tem. Porque, de fato, o noivo ainda tá numa fase assim, ó. Gente, meu marido, enquanto a gente estava noivo, era outra pessoa. Eles têm um controle. Porque eles são treinados para isso, né? Eles são treinados, é uma coisa racional. Meu amor, você casou? Esquece. As pessoas acham, meu amor, elas acham que você tá rogando praga no relacionamento delas porque você é infeliz, você quer... Elas chamam as leis locais de infelicidade. Então, para que quer um macho daqui? Ah, o inglês já foi embora também. Isso... quando eu falo das leis, como você falou aí, 1h30 que eu tô com essa moça aqui, eles vão falar que você é uma amargurada, você simplesmente estabeleceu as leis locais, uma estudante de direito, uma mulher que mora no Egito há 6 anos, tem uma filha com um egípcio, essa moça está aqui falando isso, como várias outras, como sabemos, notas consulares, a embaixada que tem mais problema no exterior, uma das mais é a do Egito, tá? É um país difícil, gente, não é brincadeira, né? Com todo o respeito que devemos aos países das pessoas, é um pouco complicado, sim, né? É muito restrito e muito estrito. Então, é TikToker que vai presa porque tá de short, nós não vamos entrar lá. Fez um TikTok de short, foi presa. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo links para vocês verem, tá? Então, eu acho que vai muito às vezes é a negação das pessoas também, das pessoas que estão assistindo, das pessoas que estão consumindo aquele produto, eu acho arrogância também de querer discutir com uma pessoa que está dentro do país e mora lá há 20 anos, mora lá há 6 anos, uma é divorciada, uma é casada, e é muita arrogância da pessoa querer discutir com alguém que tem tanto respaldo e tanto chão, e já passou por tribunais e cortes,
né? Igual eu passei para casar, para separar, para casar de novo. Eu me casei 2 vezes aqui na Turquia, e tenho um casamento com estrangeiro também, que meu marido também é estrangeiro. Como é que foi? Também na Corte Civil. Então é isso aí. Se você quiser ainda assim achar que eu sou amargurada e a Cátria também, obviamente você tem todo o direito. Mas antes de vir, melhor eu vou mudar. Depois que vier, esquece o meu e-mail, porque vocês lembram dele, né, O amigas? meu também, por favor, tá? Esquece. Porque eu vou lembrar do seu nome, Gente, porque eu tô cheia de nomezinhos aqui interessantes que eu já tô guardando, que eu sei que essas são essas que vêm atrás. Nome aleatório num comentário do Facebook, tá tudo guardado, porque eu sei que você vai vir, eu sei que você vai entrar em contato comigo, não é com ninguém mais. Eu não estou aqui para você não, tá? e, gente, também não sou amargurada, tá? Às vezes um casamento muito legal. Não vou dizer que é um casamento perfeito, porque eu não acredito que existe casamento perfeito. Eu acredito que existe muita força de vontade de fazer acontecer, especialmente quando a gente fala de culturas muito diferentes. O meu Instagram mesmo, assim, eu não sou de ficar publicando, sabe, declaração de amor e tal, porque eu não quero que as pessoas tenham a ideia de que eu vivo um relacionamento perfeito. É um relacionamento, né, com muitos desafios, muitas dificuldades. Ai, Tô dando Cátria, eu aqui um morro de conselho de vergonha. Eu vou amiga. falar com você. Eu pensei que é porque eu era velha, mas você aí podia ser minha filha. Eu pensei que é porque eu era velha, eu morro de vergonha de Instagram Love Story. Isso é opinião minha, por favor. Eu posso ter uma? Obrigada. Eu morro de vergonha. Às vezes eu tenho uma foto legal que eu tirei com meu marido. Falar, vou colocar essa foto. Eu penso 1000 vezes, falar, vou colocar, não, eu morro de vergonha. Parece que eu tô fazendo propaganda do quê? De felicidade? Quem sou eu? Eu Quem tenho esse sou eu? sentimento também. Eu tenho esse sentimento porque eu não tenho um engajamento muito grande no Instagram, mas vira e mexe aparece umas loucas aí que vem por hashtag. E elas me mandam mensagem, eu sempre tento responder com bastante educação e tal. Mas assim, eu vejo que a gente tem uma responsabilidade muito grande com o que a gente posta no Instagram, porque se eu de repente estiver passando uma imagem que não é 100% de acordo com a minha realidade, tem dias que eu tenho discussões com meu marido que a gente não consegue chegar num acordo, por exemplo, por causa de uma roupa que eu quero usar. Gente, meu marido, ele não é assim tão antiquado no pensamento, ele é moderno, ele vem de uma família que tem uma mãe advogada, independente para frente, né, que sempre contribuiu com as despesas da casa, e ele tem alguns pensamentos que às vezes eu fico, gente, como que pode? Meu marido, ele tem um coração tão puro, ele é tão bondoso, ele é um cara assim sensacional. Como é que ele tem esses pensamentos? Porque na cabeça dele não é errado. Na cabeça dele, isso é o certo, é a cultura. Então, na cabeça dele, é ok, sabe? Então, a gente vive assim desafios diários. E eu não me sinto confortável em postar esse tipo de coisa, porque acho que a gente não tem que lavar a roupa suja nas redes sociais. E por outro lado, eu sinto que é uma responsabilidade muito grande eu dar um tom de relacionamento perfeito também a todo tempo nas redes sociais. Então, assim, gente, uma pessoa que não é casada não tem autoridade para falar o que acontece depois de um casamento. É muita desinformação, gente. Assim, às vezes é por ignorância, acredito que seja, porque elas ainda não casaram, né? Então elas ainda não vivenciaram isso. Gente, eu não tô falando que meu marido virou um carrasco depois que a gente Não, não casou. é isso. Não, Eles vão entender o mas que eles querem tem as entender, tá, asinhas Cátria? de fora. Mas deixa eu te falar, você não precisa nem preocupar que eles vão entender o que eles querem entender e Deus no comando, entendeu? Não adianta, você não vai conseguir explicar aqui, não. O que ela falou que eu achei mais interessante é eles foram treinados para ser assim, porque eles chamam para eles uma responsabilidade de agora macho da casa, que sabe o instinto materno que você, né, teve? Nós temos. Peraí, agora eu sei ser mãe. Não sabia até outro dia, agora eu sei. Desperta aquilo que ele foi ensinado, né, através da tradição, da cultura e religião dele, é impressionante. Eu nem sei se ele está feliz naquele papel, eu vou falar a verdade, porque o meu ex-marido era muito mais feliz antes. E depois que ele ficou todo enturcado, que eu chamo, ele não era feliz mais, eu não era feliz mais, não éramos felizes mais, né? O negócio danou para todo mundo. E eu queria te agradecer muito por você vir aqui. Não é fácil falar isso, no sentido, não é fácil, né? Principalmente se tratando do Egito, e você passou tanta informação legal para a gente aqui. Então, gente, o que ela está falando aqui,
tudo, tá, que ela tá falando, vocês podem checar com os órgãos oficiais. Você faz esse favor pra gente aí. Se você quiser, se não quiser, tem os órgãos aí no Brasil também, é só ligar, Embaixada do Egito, tem em várias cidades aí no Brasil, os consulados, né? Só ligar para a Embaixada do Egito no Brasil. Se você tá aqui fora, liga para o consulado e faz esse trabalho pra gente aí, porque eu acho que é um pouco humilhante eu ter que explicar o que é lei, sendo que são leis escritas em países milenares, por favor. Então, Plus pressão social, que tem peso de lei aqui. E tem a expressão social que tem peso de lei. Olha o que essa menina falou. Uma coisa é você vir como turista, enroscada com o egípcio, ficar aqui uns dias, tal, antes de casar. Outra coisa é você voltar aqui casada, meu bem, no papel. Aí você a expressão não pode social é outra coisa. Gente, eu dei um negócio da Meg lá. Você não pode ridicularizar seu marido, você não pode ridicularizar, você não pode ridicularizar a imagem da família. Depois que você é mãe, e no meu caso, que a minha filha carrega o nome da linhagem paterna, né? Por exemplo, a minha cunhada, o filho dela, até é tratado diferente, porque ele carrega o nome do marido, né? Então, a minha filha, ela é a primeira neta que carrega a linhagem paterna. Vocês têm noção da pressão que é isso para uma mãe estrangeira? Então, assim, a gente tem que... Muda o tom, casou, virou mãe de uma criança egípcia, esquece. Tem coisas, por mais independente que você seja, por mais autônoma que você seja, você vai ter que dançar conforme o tom egípcio. Claro, Algumas coisas vai ter que... Não tem negociação. Não tem negociação, é isso mesmo, gente. Isso aqui são as leis do país. E outra coisa, como ela falou as leis invisíveis da expressão social, eu dei um exemplo lá no começo da Meg Menteada, que de acordo com as leis, ela pode alugar um apartamento? Sim. De acordo com as leis, ela pode ter um namorado? Sim. Mas não. Expulsaram a garota de casa. Não pode, meu amor. Se você teve sorte, você que é brasileira e tá aqui, mas eu moro aqui há 5 anos, alugar... Você alguma coisa certa tá fazendo, ou tô errada demais, né? A gente não sabe também o que é, deixa isso pra lá. Mas a questão é essa, eu vou ter que terminar. Muito obrigada pela sua disponibilidade, tudo de bom pra você, desejar pra você, pessoal aí nos comentários também, eu tenho certeza que eles vão agradecer muito, o pessoal do Sobreviver na Turquia, mais de 300 mil inscritos aí, que eles sempre apreciam muito os meus convidados, principalmente porque eles sabem que são pessoas que querem o bem de outras pessoas. Isso aqui é por isso que somos o maior canal do Oriente Médio e amiguinhos, né? Porque eles sabem que, independente disso tudo que a gente falou aqui, o que eu quero e o que minha convidada quer? O bem da outra pessoa. Não quer o mal. Não quer o seu mal, não quer mentir para você, não quer te iludir, ludibriar, a fim de quê? Eu não trarei uma pessoa dessa maneira para o meu canal, eu não gosto de mentira. E fluiu maravilhosamente bem. Muito obrigada. E é isso, tudo de bom. Eu que agradeço. Então tá, pessoal, vejo vocês nos comentários como sempre. Se não é inscrito, se inscrevam, repassem esse vídeo para todas as meninas e meninos que vocês conhecem que gostariam de saber um pouquinho mais sobre aí o nosso querido Egito. Maravilhoso? Sim, adoraria conhecer. Morar lá? Não. Isso aí eu posso ter essa... essa é a minha opinião, né? É isso aí. Muito obrigada. Tchau, Numa Gerais. Tchau, tchau.